Vocês falaram que são até atletas? Eu também sou. Por incrível que não pareça, mas eu também sou atleta. Eu sou um atleta de Cristo. E aqui na cadeira de rodas, com respirador mecânico, tomando 281 comprimidos por dia. Cheguei de ambulância. Eu vi. Tem aqui uma equipe de saúde completa cuidando de mim. E graças a Deus eu sou um atleta. Como disse São Paulo, não importa a que ponto tenhamos chegado. O que importa é prosseguir decididamente. Eu sou um caso em cada 1 milhão de pessoas. Somos 15 pessoas no Brasil, Vilela. 15 no 15 Brasil. E 350 no mundo. Eu sou provavelmente o paciente mais velho que tem essa doença, a RTD, deficiência do transportador de riboflavina, ou síndrome de Brown-Vialeto-Van Leer. A doença vai pegando os músculos todos, de maneira especial da respiração, da audição, da visão, da deglução, da mastigação e da locomoção. Mas eu gosto de dizer, e está aqui, na parte de trás do meu livro, na contracapa, eu tenho uma doença rara, mas ela não tem a mim. Eu tenho uma doença, mas ela não tem a mim. Eu estou na cadeira de rodas, mas eu não estou na cadeira de rodas. Eu estou com respirador mecânico, mas eu não estou com respirador mecânico. É sobre isso que vamos falar. Exatamente. É a fé que coube a mim. Da onde vem essa força para viver, para fazer, para mudar a vida das pessoas? Eu encontrei essa força justamente em Jesus. Eu falei que eu tomo 281 comprimidos por dia, e alguns, se eu não tomar, eu paro, os músculos param. Mas é Jesus, AC, DC, antes dele e depois dele. Eu tive um encontro pessoal com Jesus aos 14 anos de idade. E ali eu fui batizado no Espírito. Eu vou explicar o que é. Quando nós somos batizados, pequeninos, na Igreja Católica, nós recebemos o Espírito Santo. Ele passa a morar em nós. Vou usar até aqui um exagero de linguagem, um pleonasmo. Ele passa a morar dentro de nós. Esse é o batismo sacramental que a gente recebe ali quando criancinha. No batismo no Espírito, nós passamos a morar no Espírito Santo. É uma inversão. E já aos 14 anos, o Senhor Jesus me tomou. Ele me sequestrou de mim. Ele me roubou de mim. De tal maneira que quando a doença chegou, eu já não era de mim. Eu já não me possuía. Eu já estava arremessado no Senhor Jesus. Viktor Frankl tem uma frase também célebre. Ele diz assim: a felicidade e o sucesso são o efeito colateral de uma vida dedicada a outra vida. Ele diz que não devemos buscar a felicidade pela felicidade, ou o sucesso pelo sucesso, mas devemos ter um propósito de vida. Nos lançarmos, nos jogarmos na nossa missão, agarrarmos com unhas e dentes as oportunidades de cada dia e criarmos outras tantas. Então, quando você se dedica em função do outro, veja, toda pessoa que tem uma doença rara, geralmente tem fadiga crônica. Eu sofro de uma fadiga crônica. Vocês, quando trabalham muito, se cansam. Eu não preciso fazer nada para me cansar. Então, quando eu me exercito e falo e trabalho, aí o cansaço é fora do comum. Mas tem uma música, a Barca, muito querida na igreja. Está lá: meu cansaço a outros descanse. Outro dia eu estava atendendo umas pessoas às 11 da noite. Em dado momento eu rezei assim, para dentro, eu não falei a oração: Jesus, que elas vão embora logo. Mas antes de eu dar o amém, aquela prece que eu fiz, eu disse: Jesus, que o meu cansaço a elas descanse. Então, quando você se dedica a uma causa, a uma pessoa,
Quando você descobre, porque todo mundo tem, quando você descobre a missão que você tem, que você não está neste mundo a passeio, não está aqui de férias, quando você descobre tudo isso, você se joga para valer naquela causa, naquele amor, naquela missão. E, inevitavelmente, para todo mundo que assim o faz, virá a felicidade e o sucesso. Inevitavelmente. Quanto mais eu, Padre Marlon, me dou, mais Deus me cura. Quanto mais eu atendo os fiéis, escrevo os livros, evangelizo pelas redes sociais, oro pelo mundo inteiro, quanto mais eu o faço, mais Deus me agracia. Eu não fico pedindo, Senhor, me cura disso, me dá isso e me permite isso. Não. Senhor, me dá força para fazer a minha missão. Me dá força para cumprir o motivo pelo qual eu estou aqui nesta vida. Não estou aqui à toa. Eu não sou um cochilo de Deus. Eu não sou um acaso. Deus estava criando. De repente, na fábrica, entre aspas, Deus cochilou, nasci eu. Não tem ninguém que não sirva para nada. Não tem ninguém que não tenha dom. Não tem ninguém que não seja um dom. Não basta que nós demos algo. É preciso que nós nos demos de nós. E quanto mais eu me dou, quanto mais eu dou de mim para o outro, mais fôlego eu tenho, mais respiração. O Senhor renova as minhas forças. Ele me dá um novo elan. Eu estou com 23 anos de padre, 50 anos de idade, e eu estou cada vez mais apaixonado por Jesus e pela pessoa humana. Estou cada vez mais apaixonado por Jesus. Cariani descobriu aos 12 anos a profissão que tinha e continua nela. Eu nunca voltei atrás. Nunca pensei... Eu trabalhei no banco antes de entrar no seminário, dos 14 aos 20. Mas eu nunca quis pegar minha vida de volta. Eu a deixei arremessada no coração de Jesus. E quanto mais eu tenho consciência disso e vivo em função disso, eu tenho força para viver. É uma coisa inexplicável. Se a minha doença é neurodegenerativa e progressiva, como se explica que eu esteja melhorando? Como se explica? Isso é... Eu tenho que ser estudado pela NASA. Como se explica isso? Você vai melhorando, padre? Sim, eu estou melhorando, graças a Deus. Olha, por que eu estou nessa posição? Porque eu tenho muita fraqueza em vários músculos. Aqui na cintura eu tenho muita fraqueza. Eu estou agora com muita dor. Mas Dom Bosco dizia, a dor é sua, mas a carinha é para o outro. Ele não tem culpa da sua dor. A dor é sua, mas o rosto é para o outro. Ele não tem culpa. Então, quando nós entendemos isso, a felicidade vem, o sucesso acontece. Quem fica só focado na felicidade e no sucesso, muitas vezes não os alcança. Porque a felicidade é o evangelho de hoje, da missa de hoje. Jesus disse, quem quiser guardar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Eu estou cada vez mais me perdendo por causa do Cristo e da pessoa humana. Sobretudo os dependentes químicos, os que não têm o que comer, os que estão em situação de rua, os que não têm a oportunidade de um trabalho, os que também têm um vazio existencial, aquele vazio na alma. Os que estão sem crer em nada. Na verdade, a gente está falando aqui de espiritualidade. A pessoa que diz que não crê em nada, ou que não tem fé, ou que não tem espiritualidade, sabem o que ela está escondendo? Ela crê em si mesma. Mas não no crer no sentido de se apoiar, não no sentido de não se autossabotar. A pessoa que diz, não creio em Deus, não tenho espiritualidade, ela faz
de si o próprio Deus. Ela é Deus de si. E quando nós queremos ser Deus de nós mesmos, não vai dar certo. Temos que reconhecer que somos de Deus, não somos deuses de nós mesmos. De tal maneira que, quanto mais eu me dou, mais eu recebo. Eu encontrei, meus caríssimos irmãos, de quem eu sou fã de carteirinha número 1, eu encontrei Hariane, Ninja e Vilela. A felicidade. A felicidade tem nome e sobrenome. Tem rosto. É uma pessoa. A felicidade é Jesus Cristo. Quando a pessoa não descobre isso, ela vai se empanturrando de tudo que o mundo dá. Como você disse, filho, é a pornografia, é o excesso de internet, são os rolezinhos sem motivo. Ela vai pegando tudo aquilo que o mundo dá. Ora, estamos no mundo. Vida carnal, né? Mas não somos do mundo, disse São Paulo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Terráqueos, nós somos terráqueos, Vilela. Mas nós andamos na cidade olhando para a eternidade. Exato. Nós somos terráqueos, mas somos muito mais celestes do que terráqueos. Andamos na cidade olhando para a eternidade. A nossa vida é feita de planícies, às vezes tem um vale, mas temos os pontos altos. Por mais disciplina que tenhamos, por vezes aparece um vale. Ou por conta dos condicionamentos, do meio ambiente, da nossa carga genética, mas nunca podemos colocar a culpa nisso. Por exemplo, hoje se fala muito de temperamento. Há muitos estudos do temperamento, e isso é maravilhoso, a pessoa se conhecer. O problema é quando a pessoa diz, mas você sabe, né? Eu sou sanguíneo, então eu tenho que agir assim. Ah, você sabe, né? Eu sou fleumático. Então, ela joga o problema no seu temperamento. Não. Há santos com todo tipo de temperamento. Há gente no céu com todo tipo de temperamento. Pedro, né? Lembra de Pedro? Pedro. Pedro era pela espada, né? Meu Deus do céu. Então, nós não podemos arranjar desculpas. Mas aí em 2017, Vilela, eu fiquei muito mal. E eu fui levado às pressas para o hospital em Taubaté, hospital regional. Eu cheguei com o pescoço caído, porque os músculos desta enfermidade, ela vai amolecendo os músculos. Então, aqui é um dos lugares que amolece. Então, eu cheguei com o pescoço caído, não conseguia sustentar a cabeça, babando, eu não conseguia engolir a saliva, não conseguia falar. A minha mãe, com o médico, explicou que eu estava tendo, não tinha diagnóstico ainda. Muito bem, fui rapidinho para a emergência, de lá para a UTI. Mas quando eu estava ainda na emergência, de repente eu tive um apagão. Não sei se foi uma EQM, experiência de quase morte, mas eu tenho certeza plena que foi uma EQC, experiência de quase céu. Porque naquele momento, eu vi os santos da minha devoção tomando a minha maca e subindo com muita pressa para o céu. E chegaram comigo no céu. E eu vi os portões celestes. Eu vi os portões celestiais, altos, dourados, entreabertos. Não estavam arreganhados. Jesus disse, a porta é estreita. Fazei todo o esforço possível para passar pela porta. A porta não foi reformada, Vilela. Ainda está assim. Ainda está assim, há 2 milênios. E aí os santos me disseram, Padre Marlon, você não vai entrar ainda. Eu disse, meu Deus, barrado no baile, dei com a cara na porta. Que vergonha! O que eu vou dizer para todo mundo? Não entrei. E eles me disseram, você não vai entrar porque você ainda tem uma missão, uma grande missão para continuar. Bom, naquele momento de apagão,
Eu fiquei felicíssimo, essa notícia é belíssima. Você ainda não vai entrar no céu, porque a sua missão não acabou. Você tem uma linda missão. Eu fiquei muito feliz e agradeci. Mas eles me disseram, calma, não é tudo. E disseram para mim, você não vai entrar, Padre Marlon. Não é só porque a sua missão não acabou. É porque você não está pronto. Você não está pronto. Aí doeu. Doeu porque eu já me considerava pronto. Eu já pensava que eu tinha atingido o estágio e o estado. Eu pensava, já estou pronto. A hora que eu morrer, já entro no céu. Mas eu não estava pronto. Então o bom Deus me permitiu por diversas vezes. Mas ali foi um momento crucial, muito forte. Depois daquele momento eu partilhei com psiquiatras, com os médicos, ouviram com muita atenção e disseram, é possível, Padre Marlon, é possível que você tenha tido essa experiência. Fato é que eu voltei e eu posso lhes assegurar, Vilela, Ninja e Cariani, você que nos assiste, eu posso lhes assegurar, a minha doença é para a minha cura. Foi para a minha cura. Eu estou sendo curado pela minha doença. Não tenho a mínima dúvida. Estou sendo curado pela minha doença. Eu seria muito hipócrita e ingrato com Deus se eu dissesse, continuo o mesmo. Não estou me gabando, mas eu tenho que reconhecer, como disse São Paulo, a graça de Deus em mim não tem sido estéril, não tem sido em vão. Deus tem trabalhado em mim e eu bastante nele também. Então naquele momento eu voltei e eu posso lhes assegurar, antes da doença pegar pesado, eu já nasci com ela, é genética, antes da doença pegar pesado e dessa EQC, experiência de quase céu, eu já ria, já sorria. Sempre tive um sorriso largo. Mas depois disso, eu sorrio muito mais ainda. Eu já beijava, abraçava meus pais, meu irmão, minha sobrinha, minha família. Mas agora eu abraço o tempo todo, eu digo o tempo todo, eu te amo. Eu dou palavras de elogio, de carinho para eles o tempo todo. Eu já abraçava as pessoas. Eu sou um padre que gosta de gente. O Papa Francisco disse que os padres têm que ser pastores com cheiro de ovelha. Eu tenho cheiro de ovelha. Eu sinto a necessidade da ovelha. Nossa, como eu sofri na pandemia, aliás, todos nós, não é? Aquele isolamento social. Mas agora eu abraço muito mais, eu brinco muito mais. Na minha cama, todo dia tem um brinde à vida. Todo dia. A vida de todos nós é um milagre, não só a minha. Estar vivo, respirando, a gente não pensa para respirar. A gente não pensa para o coração bater. O rei Davi disse no Salmo 138, o mais longo da Bíblia. Senhor, tu me teceste com maestria no ventre da minha mãe. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Cada um de nós é um ser único, irrepetível. A missão é única. Se você não cumprir, o outro não vai cumprir. Vai ficar uma lacuna no mundo e na história da salvação. Viktor Frankl, ele coloca isso muito claro. Mas cada dia agradecer. Porque nós somos uma maravilha de Deus. E claro, aquela pessoa que está na drogadição, que está na rua, em amores proibidos e baixos, aquela pessoa que se enveredou por caminhos de trevas. Gente, o que está acontecendo aqui é maravilhoso. Este lugar, nesta noite, é um lugar da dominação de Deus sobre a face da terra. Muitas pessoas pensam que por si mesmas elas darão conta. Que apenas com um pensamento positivo darão conta. Que apenas com uma ideia, um mantra darão conta. Não, é preciso que você se eleve. E aí que vem a espiritualidade. Você me perguntou de Jesus. Onde é que Jesus entra nessa? Bom,
Vamos ver então. Jesus tinha foco em quem? Em nós. Jesus tinha 100 ovelhas. Ele conta, o pastor tinha 100 ovelhas. Uma se desgarrou do rebanho. Ele guarda as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Bom, quando conta a parábola, as parábolas, Jesus está falando de si mesmo. E é para que nós nos encaixemos nas parábolas. O que são as parábolas? Aquelas historietas do cotidiano. Jesus falava de pescaria, de ovelha. Jesus falava de semente. Ele falava do jeito que o público dele, que o auditório dele entendia. Então ele usa metáforas para explicar grandes realidades. Então Jesus tem um foco. Eu disse tinha foco, mas ele está vivo, é o Senhor. Então Jesus tem o foco. Ele está focado em mim, no Cariani, no Ninja, no Vilela, em você. Jesus está focado em nós. E quando Jesus olha para nós, eu gosto muito de uma expressão então em espanhol fica mais bonito. Mira aquele que te mira. Olha para aquele que te olha. Foca naquele que está focado em você. Ora, Jesus morreu na cruz. Por que morreu na cruz? Por cada um de nós. Ele não morreu na cruz por uma multidão. Ele morreu na cruz por cada um de nós. Em comunidade, nós experimentamos o amor de Deus. Mas se trata de uma adesão pessoal. É pessoal e intransferível. Há um fato objetivo. Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. E o fato subjetivo. Eu aceito a salvação que ele trouxe na cruz. Aí eu me lembro, meus amigos. Eu era jovenzinho. Eu estava no show. Eu não perdia show. Eu estava no show de um cantor muito famoso daquela época, da minha época. E no meio do show, ele me solta. Jesus morreu na cruz. Mas eu não pedi. Ele morreu para me salvar. Ele disse, mas eu não pedi. Naquela hora eu tive vontade de sair, de ir embora. Perdeu toda a graça para mim aquele show. E aquele cantor se tornou alvo da minha intercessão. Naquele momento eu disse interiormente, Jesus, eu já te conheço. E isso não é um motivo de orgulho, mas é um motivo de trabalho. Então eu te conheço. Eu passo a partir de agora a ser um intercessor dele, para que ele te conheça. Então Jesus era focado. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os doutores da lei, ninguém tirava Jesus do foco. Ele foi chamado de Beelzebu, ele foi chamado de bêbado, ele foi chamado de desatinado, de louco, varrido. Ele estava focado em nós. Ele nos trata para que nós assim o vejamos e nos tratemos uns aos outros. Eu vim para cá focado em vocês. Eu vim focado no Vilela. O Vilela ainda colocou lá que a live de hoje o fizesse se achar. Eu vim focado no Vilela. Ele já se achou. E essa live de hoje é para que muitos se encontrem corpo, mente e alma, e entendendo a supremacia da alma. Jesus, ele é a força. Não é que ele tenha a força, ele é a força. A hemorroíça sofreu durante 18 anos e ela era considerada impura, pecadora. Então ela não se considerava digna de chegar a Jesus. Ela foi por detrás, uma multidão, hein? Ela tocou na barra do manto de Jesus. E Jesus disse, alguém me tocou. Os discípulos riram de Jesus, mestre. Tem uma multidão aqui, está todo mundo te tocando. Podemos ler nas entrelinhas. Jesus dizendo, todos estão esbarrando em mim, mas uma mulher tocou em mim. Esbarrar em Jesus é fácil. Tocar em Jesus é o X da questão. Você toca em Jesus com a sua verdade, trazendo a sua história, mergulhando a sua vida aos pés dele, no coração dele. E aí Jesus deu a palavra, Cariani. Ele disse,
uma força saiu de mim. Jesus é a força em pessoa, o foco em pessoa. É Ele que nos dá a fé. A nossa fé não é um salto no escuro. Há quem diga que a definição de fé seja, é um pulo no escuro, é um salto no escuro. Mas que loucura! Quem vai pular no nada, no escuro? Isso é doidice. Nós nos jogamos em Jesus. Nós nos jogamos daquele que é focado em nós e que pede o foco da nossa vida nele. Nós nos jogamos nele para que sejamos focados uns nos outros. Olha, eu vou lhe segredar. Cariane Ninja Vilela, você que está nos assistindo, por que é que eu não morri ainda? Provavelmente eu seja o paciente que tem RTD mais velho do mundo. Por que é que eu não morri ainda? Porque eu tenho por que me manter vivo. Eu tenho uma causa pela qual lutar. O filósofo Nietzsche dizia: quem tem um porquê viver, suporta como qualquer viver. Eu tenho porquê viver. Então eu não paro. Quando a doença pegou pesado, o meu bispo diocesano, meu amadíssimo bispo, Dom Wilson Angotti, veio me visitar. Ele sempre está comigo. E eu disse para ele: Dom Wilson, a doença chegou pesado agora. Pegou pesado. Eu estou sentindo isso. Os exames dizem isso. Os prognósticos não são nada bons. É uma doença neurodegenerativa, progressiva, potencialmente fatal. Eu peço ao Senhor, meu bispo amado, o Senhor me permite continuar sendo padre na cama? E ele me deu a permissão. E eu disse para ele: muito obrigado, senhor bispo, porque se eu não celebrar a missa todo dia, eu morro. Se você não treinar todo dia, Cariane, você morre. Se o ninja não fizer as suas palestras e não se exercitar e continuar sendo um jogador de basquete no corpo, mas sobretudo aqui, agora, na alma, e levando as estratégias do basquete para as pessoas, você morre. Se o Vilela, nos seus stand-ups, nos seus desenhos, se o Vilela, no seu podcast, não extrair de nós tudo que tem que extrair, como de um limão bem apertadinho, o Vilela morre. Ele não tem por que viver. Tire a inteligência limitada dele. Ele não tem por que viver. Eu tenho por que viver. Muitas vidas, para a glória de Deus eu digo, dependem de mim. Muitas pessoas se espelham em nós. Elas dizem: você mudou minha vida, você me motiva, você me dá coragem para viver. São palavras que a gente recebe todo dia. Eu tenho por que viver. E é justamente essa espiritualidade, esse crer em Deus, em Jesus, em algo mais, que nos permite ir à frente. Eu termino esse momento de agora com uma palavra que eu trago também muito comigo. Para mim é fenomenal. Não importa o que a vida, as pessoas, o mundo tenham feito de você. Importa mais, muito mais, o que você vai fazer com o que a vida, as pessoas, o mundo fizeram de você. Não importa o que a doença faça no meu corpo. Ela não atingiu a minha mente, muito menos a minha alma. Eu sou plenamente sadio. Isso é fé. Eu sou plenamente sadio. Eu tenho uma doença, mas eu não sou doente. E nós encontramos muitas pessoas doentes no dia a dia, que não têm uma doença física, não dá no exame genético, no exame clínico, mas são pessoas vivas, mortas, ou se preferir, mortas vivas. São zumbis, andando para lá e para cá. Elas não têm motivação, não têm uma causa pela qual viver. A minha causa é aquela de Madre Teresa de Calcutá. A Bíblia, naquela época, ainda hoje, é muito difícil chegar na Índia. É contrabandeada. E Madre Teresa reuniu as suas freirinhas, suas filhas espirituais, suas religiosas, e disse para elas: meninas,
talvez vocês sejam a única Bíblia aberta que alguém possa ler. Eu quero ser uma Bíblia aberta, mas eu digo, vocês também o são, porque são carregados de espiritualidade. E quando a gente injeta espiritualidade na veia da pessoa, quando a gente faz permitam-me dizer esse termo, uma programação da mente dela, ela se torna vitoriosa. Com doença, sem doença, no luto, sem luto, com dinheiro, sem dinheiro, ela vai descobrir que não é ali. É no sentido que ela dá para a vida dela. É no sentido que ela dá para o sofrimento dela. É Viktor Frankl de novo. É isso. Uma das mais lindas e conhecidas definições de fé está na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O que é a fé? O autor, o escritor bíblico diz, é o fundamento, você falou de fundamento, filho, é o fundamento das coisas que ainda não temos. É a certeza daquilo que ainda não vemos. Eu gosto muito de Viktor Frankl, aquele neuropsiquiatra que sobreviveu a 4 campos de concentração. E ao sair dos 4 campos de concentração, ele é austríaco, judeu. Quando ele saiu, ele escreveu 32 livros. Um deles foi escrito dentro do campo de concentração, que é o best-seller dele, Em Busca de Sentido. E os seus 32 livros foram traduzidos para 27 idiomas. E ele ganhou o título de doutor honoris causa por 30 universidades. Então, Viktor Frankl diz o seguinte, que você sempre pode ir além dos limões que a vida te dá. Você não precisa parar nos limões. E que todos nós temos essa capacidade. Independente da pessoa até ter uma fé declarada. É algo constitutivo da pessoa. Essa capacidade de se elevar, de buscar algo além dela, de se agarrar em algo que a levante. Bom, aí se você tem a fé em Cristo Jesus, a coisa melhora muito mais. Porque aí o seu fundamento está na rocha.